Fala pessoal, tudo bem? Deu liga na área, episódio 44 e um episódio especial. Nós vamos fazer um repasse, Um guia do Mundial de Clubes da FIFA. O primeiro Mundial de Clubes da FIFA no formato de Copa do Mundo. Porque a gente teve o Mundial de 2000, que foi mais ou menos parecido, né? Acho que menor. 16 times, né? Menor. Foram 8 times. 8 times. E depois, 2005, isso é 2005, começa o Mundial com sede fixa, sem ser aquele jogo único da Copa Toyota no Japão. A FIFA assume o Mundial para ela e agora ela cria seria entre aspas, um super Mundial, porque o Mundial Interclubes segue acontecendo todos os anos. Agora volta o nome como Copa Intercontinental. Volta o nome como isso, que é a que tem todos os anos. Inclusive o Brasil vai ter um problema nesse ano, caso um brasileiro seja campeão da Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro termina dia 21. Só se clonarem todos os jogadores. Bom, mas a sorte que esse é o único problema do futebol brasileiro. Não é o único. Não, esse e o jogo, na verdade, eu tô muito irritado com a rodada do Campeonato Brasileiro no Dia dos Namorados. Acabou com a tua noite? Primeiro porque eu sou um romântico. Claro. Né? O último, né? Não, tem muitos por aí. Ainda? O Pedro Ernesto é um romântico, por exemplo. Guerrinha é um romântico. Sabe no programa se tem algum? Aqui no programa? Pedro Petrucci é um romântico. Pedro Petrucci é um romântico. Valtinho, Valtinho eu tô em análise. Valtinho Tu não. é muito low profile. Não, tu não é romântico. Claro que sou. Tu não. Tu não. Não vem com esse papo, Chabelo. Já comprou presente? Não é porque tu chegou no Real Madrid que agora tu tá grandão. E agora que chegou no Real Madrid ainda, rapaz. Mas assim, é que isso é um tiro no pé do próprio produto, né? Vamos lá, mesmo quem não tem um companheiro ou uma companheira para passar na noite dos namorados, geralmente já tem eventos para que as pessoas possam desfrutar da noite. E tu bota uma rodada inteira do Campeonato Brasileiro numa noite como essa, em que as pessoas não vão estar conectadas com o futebol, para mim é um desserviço, mas enfim. Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar do Mundial de Clubes e vamos começar porque... Esse tem muito amor envolvido no Mundial. Esse tem muito amor. Muito amor e dinheiro, né? Tem muito dinheiro envolvido. Muito amor envolvido. E a gente vai começar fazendo grupo a grupo, tá? Grupo A. Grupo A. Rápido assim, sem Rápido cardápio, direto. Sem cardápio, sem Entendi. guia, sem nada. Hoje é edição especial. Hoje Justo. vamos entregar Achei que todas as edições do Deu Liga fossem especiais. Não, é que hoje ela vai fugir de todo aquele roteiro, todo aquele padrão. Entendi. Né? Ser mais Hoje, do que. mais do que especial. Palmeiras, né, que a gente conhece bem. Ao viver de Ponente. Porto, Valtinho. O que dá pra falar do Pois futebol o clube do Porto não veio de uma boa temporada, não conquistou títulos. Tem aí um argentino como técnico, Martinho Trabalhou em Anselmi. Porto Alegre. Trabalhou em Porto Alegre, Foi é verdade. assistente do Miguel Ángel Ramírez. Isso, foi terceiro lugar no Campeonato Português, caiu nos playoffs da Liga Europa. E é um time que tem um jogador que está despontando, que é o Samu, que ajuda em qualquer tipo de emergência quando o time vai mal. Muito bom. Então, ele é o principal jogador do time, 21 anos, pertencia ao Atlético de Madrid, foi contratado pelo Porto, passou pelo Alavés e pelo Granada emprestado, Porto comprou e agora pode vender para o futebol inglês na casa de 50 milhões de euros. O Chelsea e outros clubes já estão interessados nele. O PP, ex-Grêmio, teve uma temporada abaixo, teve conflitos, litígios, teve um episódio que ele estava jogando videogame, o Porto estava jogando e viram que ele estava logado jogando videogame. E eu vi uma postagem dele no... Amador, né? Quem tem ali tem que deixar offline. Eu vi uma postagem dele no Instagram se desculpando, que não foi uma temporada legal. Ele tá em litígio, ele é um dos grandes nomes do Porto, era com o Sérgio Conceição, né? O Sérgio Conceição também, que saiu do Porto e não Sim. deu muito certo, foi lá pro Milan e já perdeu o emprego, tá no Cine também. Enfim, é um time que tem nomes conhecidos, tem o PP, tem o Galeno, que jogou na seleção brasileira, e talvez o principal nome nesse momento seja o goleiro Diogo Costa, campeão da Nations League com Portugal, herói defendendo o pênalti. Bom, muito bom. Al-Ahly. O Al-Ahly é o maior campeão da história da Champions League da África, são 13 títulos. E ficou conhecido aqui por um jogo contra um time gaúcho também. Do último episódio a gente falou do Hamburgo. O Al-Ahly ficou conhecido com o jogo contra o Inter na semifinal do Mundial. E o principal jogador é o Eman Ashur, que é um cara que ficou conhecido no começo do ano, que ele estava no treino
Ele fez 19 gols em 40 jogos na temporada. É o cara do time, 27 anos, atacante. E ele ficou conhecido que ele foi dar uma cambalhota no treino, caiu de cabeça e quase morreu. Passou semanas no hospital e tal. E ele é o principal jogador do time. Ele escreveu na legenda que teve entre a vida e a morte, a legenda que ele fez no Instagram. Mas esse é o principal jogador do time. Deve fazer frente pro Palmeiras do Torre, não? O Al-Ahly, o Palmeiras, nos 2 mundiais que foi recentemente, pegou o Al-Ahly, né? Uma vez perdeu a decisão de terceiro lugar nos pênaltis e depois ganhou na semifinal por 2-0 para conseguir chegar lá. E um jogador do Porto deu uma entrevista falando que a maior preocupação do Porto no grupo é o Al-Ahly e não o Palmeiras. Então, é a visão lá da Europa que tem, que é respeitável também. O Al-Ahly é gigante na gigante. É uma maior clube torcida da impactante, África. né? Será que vão se mobilizar para ir aos Estados Unidos? Não sei se no momento é uma Eles boa, estão em ou se condições. conseguirão entrar também nos Estados Unidos. Tem toda uma questão política que vai... E, aliás, é um bom teste para a Copa do Mundo isso, né? O Al-Ahly tem uma participação muito importante na Primavera Árabe. Quando estouraram aquelas revoluções na África do Norte, na África do Norte, principalmente, na África muçulmana, a torcida do Al-Ahly foi para as ruas e teve uma participação muito importante naquela revolução. E o Abutrika, que era o craque do time quando o Inter enfrentou o Al-Ahly em 2006, é um dos grandes jogadores da história do futebol egípcio e do futebol africano. Ele, por muito tempo, foi perseguido porque se achou que os militares acharam que ele era um dos caras que estava participando ativamente pela figura que ele é, né, estimulando e financiando movimentos revolucionários. Só recentemente é que o Abutrika conseguiu resolver essa questão, mas ele teve que sair do país, inclusive. É impactante, o Al-Ahly vai ser legal de ver. E é um time muito competitivo. O futebol africano é muito competitivo. Pedro, esse é quase um vizinho nosso, né? O Inter Miami. Porque é uma sensação recente do futebol da MLS, do futebol dos Estados Unidos, pela ida do Suárez, pela ida do Messi, obviamente, mas também porque eles montaram um clubinho de amigos, né? Então levando o Alba, o Busquets e muitos argentinos. O técnico que era o Tata Martino, grande amigo do Messi, que foi para o Messi para o Barcelona, para a seleção. Agora é o Mascherano, que era da Sub-20 da Argentina e está comandando o time. E aí tem outros argentinos. É o goleiro Ustari, que foi campeão olímpico com o Messi. O Weigand, que é o lateral direito. O Redondo, Federico, filho do Fernando Redondo. O Allende, jogador pelo lado direito. Tem outros sul-americanos, como o Falcón, que era zagueiro do Colo-Colo, ele é uruguaio. O Segovia, venezuelano, né, uma das promessas do futebol venezuelano. Então é um time muito sul-americano que joga nos Estados Unidos. Fará 2 partidas em casa. Tem um brasileiro, né? Que é filho de... Ele é norte-americano, mas é filho de brasileiros no time do Inter Miami, reserva. É, verdade. Vai jogar 2 partidas em casa, né? 2 jogos desse grupo do Inter Miami são em Miami, e isso... Não são os 3. Não são os 2, são só 2. E isso pode favorecer um pouco o Inter Miami, né? Por já estar adaptado ao contexto. O Inter Miami que foi colocado com um jeitinho FIFA de ser nesse Mundial. Eles são campeões da fase classificatória da MLS do ano passado. Foi basicamente para ter um Messi. Isso é um pouco como aconteceu no campeonato mundial, aquele de 2000, que não foram os brasileiros que foram campeões em 99, embora o Corinthians também estivesse, né? Mas foi Corinthians e Vasco, então foram os campeões da Libertadores e do Brasileirão do ano anterior, que disputaram ganharam em 98 e disputaram o Mundial de 2000. E o Inter Miami, né, pelo apelo comercial, até tem o patrocinador do Inter Miami, é o mesmo da FIFA, a Adidas é fornecedora. Mas é coincidência. É só uma coincidência. É nos Estados Unidos, Seu time do Messi na época ali, 2023, quando foi confirmada a presença do Inter Miami, a FIFA enfrentava dificuldades de confirmar a venda dos direitos comerciais do Mundial de Clubes, né? Isso é recente, a partir do momento em que a DAZN compra e depois isso se expande. E ali, com a força da presença do Messi, eles conseguem confirmar. Então o Inter Miami é esse time, tentando, né, se encaixar principalmente defensivamente. A temporada tem 48 jogos, tomou 48... Vamos lá. Tomou 35 gols e fez 48 gols. Ou seja, é uma defesa que também sofre gols. 48 gols o Messi fazia numa temporada só, agora é o time todo fazendo 48. E ainda tem o Suárez ajudando.
e tomou 35. E é uma questão que bate muito ali, que é a fragilidade defensiva do Inter Miami, e por isso não tem conseguido até avançar e chegar nas cabeças da MLS, das outras Copas. Ainda é uma marca, né? Não é um time. É o time do É uma Beck. marca que tem muita visibilidade pro pouco que entrega em termos de futebol. É, Até além dos que- veteranos, como eu falei do venezuelano, né, o Segovia, Telasco Segovia. Esse é o garoto do time que está voando e talvez possa chamar a atenção do cenário europeu aí no Mundial. Venezuelano. O grupo B, Valtinho, começa pelo atual campeão da Liga dos Campeões. E a gente tem até um episódio, né? Pra quem quiser saber Tem. tudo do PSG. É só dar uma olhadinha, episódio de 2 semanas atrás, que a gente fala 3 semanas ou 4, né? Porque tem um que é da Liga dos Campeões da final e tem um anterior só sobre o PSG. PSG, que é o atual campeão europeu, massacrou a Inter de Milão na final da Champions League e vem como talvez o principal time do momento depois dessa campanha, depois de ter deixado de ser apenas uma marca e se tornar um campeão europeu, vem embalado com o Dembélé, vem com o Luiz Henrique como técnico, é um técnico carismático que talvez tenha sido a grande figura do título, o grande nome da temporada e primeiro título, quem sabe, mundial do PSG. Já ganhou a Liga dos Campeões pela primeira vez e pode ser campeão de tudo quase em um ano só. Ele pode ganhar 2 mundiais até no ano, né? Ele vai Pode. jogar esse Isso. e vai jogar o do final do ano. É legal. Tem um vídeo que eu vi do Luiz Henrique, ele chega na sala de imprensa e percebe um estagiário de 15 anos de uma rádio francesa, acho que é Rakian. E aí ele assim, tu é novo aqui, né? Assim, tem certeza que quer ser jornalista? Tu vai ser jornalista? Até ele. Aí tá, aí ele vai, segue, aí termina, o assessor de imprensa termina a entrevista e diz, não, faltou ele. Ele não perguntou. Pode perguntar. E o menino faz uma pergunta super boa E ele se viu, a pergunta é melhor que a de vocês todos. Muito legal. E tem um... Criou um monstro agora, né? Imagina a unha que não vai chegar na redação depois. Se tem uns aqui que nunca entrevistaram ninguém, já tem a unha de tigre, tu imagina. E foi parar também depois da Liga dos Campeões Santa Clara não patrocina esse programa. na coluna social, o PSG, com uma conhecida do público gaúcho, o Hakimi, lateral direito, indicam boatos que agora está namorando a Wanda Nara, ex-mulher do Maxi Ex-moradora Lopes, de do Porto Icardi, ex-moradora de Porto Ele Alegre. convidou a Wanda Nara para assistir a final no Allianz Arena. Ela tava num evento em Berlim e aí recebeu um telefonema assim, queres vir assistir a final? Tipo assim, eu tava em Porto Alegre e não recebi um telefonema para assistir Já a tem final. uma teoria que esses caras são tão bem sucedidos que uma hora eles têm que achar alguma coisa pra se incomodar. Sim, tá muito fácil. Tá bem avisado já, né? A Tem Wanda vários avisado. cenários. Nara, a Wanda Não é uma Nara boa tava ideia, namorando um rapper argentino. Ela, Ele- Ah, ela já Elegante. tinha, já ela tava em sai do outra. Elegante. relacionamento com o Icardi e vai namorar um rapper argentino. Agora é o Hakimi. Só que a mãe do Hakimi marca de cima, hein? Ah, é? Ela que cuida das contas. Ela cuida de tudo dele. Tanto que o casamento anterior do Hakimi... Janaína, desculpa, mas é momento caras aqui. Não, é importante. É momento Ola. Revista Ola. Mas a Jana gosta, é fofoca. A mulher anterior do Hakimi, quando fez o casamento, quando eles foram casar e ela não percebeu, ele tinha passado todos os bens pro nome da mãe dele. E aí deu uma crise, ela quis separar e ela disse, não, tudo bem, pode ir embora. Agora os E bens na- pra Wanda Nara. Em Marrocos e os jogos do Marrocos na Copa, a mãe dele, as mães dos jogadores, eles têm uma relação muito forte com as mães na cultura islâmica. Tava sempre no final dos jogos, entravam no campo, ficavam com os jogadores. Valtinho, Atlético de Madrid, o time mais argentino da Espanha. mais argentino, mas uma temporada que me decepcionou. Eu imaginava um Atlético de Madrid mais próximo de Barcelona e Real na disputa pelo título do Campeonato Espanhol, o que não acabou acontecendo. Também caiu cedo na Liga dos Campeões, então para aquilo que a gente já viu o Atlético de Madrid fazer é bem menos do que o time do Simeone já entregou. Julián Álvares talvez seja o principal nome do time hoje em dia. E o maior investimento, né? 29 Trazido gols na temporada. passada. E a gente entra nesse Mundial sem saber como os europeus vão levar, né? Se vão levar Isso. a sério, se vão poupar em alguns jogos. Talvez seja a chance do Atlético de Madrid ganhar um grande título ali. Daqui a pouco seja o europeu que leve mais a sério, que leve a disputa assim no Isso é nível... uma assim. curiosidade que eu tenho. Exato, então daqui a pouco é uma oportunidade do Atlético de Madrid ter um grande título e superar o Real Madrid. né? Sabe que tá tendo uma discussão na Espanha
eu estava acompanhando, porque o Mundial termina 11 de julho, 12 de julho. É por aí. Por aí. E a temporada começa em agosto, um mês depois. Tanto que a La Liga lançou a tabela e está se discutindo que Barcelona, Real e Atlético comecem depois do Campeonato Espanhol, porque para dar tempo de férias para os jogadores. Férias e mais as jornadas que eles fazem por outros continentes também, talvez eu até acho que voltar esse aos ano Estados não vai Unidos. ter, né? Esse ano não vai ter Ah, pré-temporada. Afinal é Esse dia ano 13. Afinal é dia 13. Esse ano é 13, casinha depois do Mundial, um mesinho de férias e volta. Ibiza. É. Nós vamos pegar Ibiza já na baixa temporada, o aluguel é mais barato, pelo menos, né? Enfim. E uma curiosidade do Atlético de Madrid, que ele não é campeão continental, mas é campeão mundial. Em 74 foi vice e perdeu para o Bayern de Munique, que não quis disputar o Mundial contra o Independiente. O Atlético de Madrid substituiu o Bayern e foi campeão mundial em 74. Com o Luiz Pereira? Não sei se o Luiz Pereira já estava. Não, acho que o Luiz Pereira Tava ainda no estava na Palmeiras. academia ainda. Estava no Palmeiras ainda, né? E esse é um jogão, né? O Mundial começa sábado, domingo, 4 da tarde, PSG Atlético de Madrid, já começa com um baita jogaço. jogo. Esse domingo vai ser maravilhoso, né? 4 jogos, né? É. Ainda bem que eu tô de folga. Nossa. O Botafogo às 11, o cara já vai estar lá em cima, né? Que Começa loucura. o primeiro jogo, esse que tu falou, PSG Atlético de Madrid, às 16 horas. Aí depois, às 19, Palmeiras e Porto. Esse aí, o Torre. Eu vou ver Fecha com o profissionalmente. Botafogo Vai e estar calibrado? Seattle Sounders. Como é que será que vai estar o Torre Alba do Botafogo e Seattle Sounders? Não Sounders vamos saber mais, né? Descubra. Geladinho. E o próximo é o Botafogo, né? Que era para trazer o Wendel do Zenit, acabou o negócio sendo abortado. Acaba de contratar o Joaquim Correa, que chegou a estar nos planos do Inter, né? O Inter é aquele cara ou aquela mulher que olha um pretendente, né, bem apessoado, bonito, bem arrumado, mas sempre chega alguém na frente e leva. Nesse Por caso, quê? não sei nem se foi na frente. Acho que foi... O O Inter chegou com um carro 1.0 e eles chegaram de carro de importado. Porsche, chegaram de É. Porsche. O Inter mandou foguinho no Instagram, só que o outro chegou com alguma mensagem, né, da DM. E o Botafogo, que acredito eu, vai ser nesse grupo franco atirador, mas muito franco atirador. Se fosse em outra chave, eu veria o Botafogo com chance de passar de fase. Mas se o PSG e o Atlético de Madrid jogarem sério, jogarem com penetrados, fica difícil. Talvez o Botafogo tenha dado azar, porque o Atlético de Madrid tem essa característica e a chance de ganhar um grande título. E o PSG do Luiz Henrique, eu não acredito que ele vá relaxar. Depois de ganhar a Liga dos Campeões, ele vai querer emplacar também até porque a cota é muito importante, né? Ela é muito generosa. O dinheiro que vai ser pago por vitória, por passagem de fase, vai ser muito importante. Seattle Sounders... Eu falei que o Inter Miami ia jogar 2 jogos em casa, o Seattle vai ter os 3 jogos em casa, né? Então vai se favorecer também. É uma torcida que vai muito ao estádio na MLS, né? Um case de sucesso recente. Foi lá que da teve MLS. o show da Taylor Swift, que o barulho dos torcedores foi tão alto, tão grande, que simulou como se tivesse sido um terremoto. Não lembro se foi em Teve Seattle. um jogo Pode da ser, NFL que Alexa. teve isso, né? Que parecia um terremoto, né? Que é o maior decibel da história da NFL. A torcida é tão fanática e muitos devem ser também torcedores do Seattle Sounders. E eles são os primeiros da MLS a vencer a Conca Champions. Por isso que eles estão no Mundial, foram os primeiros em 2022. O técnico é o Brian Schmetzer. Desde o início de todas as conquistas, eles ganharam a MLS, ganharam as Copas dos Estados Unidos. Ele é descendente de alemão. E o craque do time é eslovaco, o volante Rusnak. Também tem o Morris e o Roldan, que são da seleção americana. E a curiosidade é o garoto Vargas, tem 19 anos, ele veio do Alasca com 15 anos para jogar no Seattle e é a grande promessa do time, ele é titular. E mais uma curiosidade, O João Paulo Mior tá lá, não tá? Isso. o João Ex-Inter. Paulo, né, o brasileiro. E outra curiosidade, ele é reserva. E outra ele é mais brasileiro, gaúcho. Isso, gaúcho. E outra curiosidade, o Drew Carey, não é o Jim Carrey, mas é o Drew Carey, que é um humorista também, é um dos donos do time. Investe no Seattle, então, que ali é o outsider desse grupo, né? Confirmando, foi em Seattle o show da Taylor Swift. Mas não foi no jogo do... Os Swifters são Não, foi show são só intensos. dela. Só dela. E esse é um time, né, verde e azul. Por muito tempo teve Nicolás Lodeiro, uruguacho, amigo do Luiz Soares. Agora não tá mais, né, largou o futebol.
Mas é um time que, bom, num grupo com Botafogo, PSG e Atlético de Madrid, vai se divertir. Jogando em casa, a torcida vai acompanhar e, quem sabe, alguma coisa, né? Terra do grunge, tu que gostava muito de Sim, Nirvana quando era Nirvana. jovem e tinha cabelos longos. E esvoaçantes. Isso aí. Convido todos a lerem Soccer in Seattle, que é uma aula de marketing de como foi criado o clube. O Seattle Sounders, ele surge a partir de um vácuo na cidade porque o Seattle Supersonics, né, vira o Oklahoma City Thunder. Sim. E a cidade fica órfã, porque tem o time de futebol americano, O Seattle mas não Seahawks. tinha um outro time. E aí as pessoas ficaram órfãs, e aí se percebe esse vácuo. E o clube é construído e já é pensado que, pegando essa orfandade da torcida, para criar esse movimento. Então eles criaram uma marcha que sai de 2 bares, que são bares oficiais do Seattle, e eles saem caminhadas pela cidade. Então é um mar verde, assim, tem fotos. O livro é bem legal e mostra bem o lado marketing dos norte-americanos. A gente tem a final da NBA essa semana, que tem o Oklahoma City Thunders, que é o finado Seattle Supersonics. Exato. E o Seattle deve voltar pra NBA como Supersonics. A NBA tá estudando uma expansão em breve, até por conta do sucesso do Sounders, porque a cidade respira esporte agora. né? E outro... Seahawks também, né? Isso. futebol E americano. outro lance legal é que a mesma gestão do Seattle Sounders é a do Seahawks. As pessoas que trabalham para o clube de futebol trabalham As pro futebol cores são americano. parecidas. Não, tudo, é tudo, não, é o mesmo corpo Exato. diretivo, é o mesmo... como acontece em muitas empresas, tu trabalha para 2 e recebe Isso é por um, entendeu? entendi. Entendi. É um time que que tem é- também o centroavante Jesus Ferreira, Otimização. que é o titular da seleção mexicana. E não sei se você vai lembrar, Léo, Pedro de la Vega Sim. é uma cria do Lanús, assim Sim, como o um Bernabé, loirinho. mesma geração, que o técnico de São Surgiu Paulo, muito Zubel bem. Dia, revelou lá no Lanús. Ele, depois de uma lesão, tá no Seattle também, é uma das... Enfrentou o Grêmio na Sul-Americana. Isso, de Era um loirinho, 2022. pintou muito bem, mas 21. depois não confirmou. Bom saber que tá lá. Grupo C, Bayern de Munique. Bayern München, como diria o professor Rui. Fica a dúvida se foi um bom ano ou não foi um bom ano para o Bayern de Munique, porque foi campeão alemão, voltou a erguer a Bundesliga, deu o primeiro título da carreira O do Harry Harry Kane. Quem gosta do Harry Kane e quer saber um pouco mais do primeiro título Tem um dele, tem um episódio só sobre a campanha do Bayern de Munique e o primeiro título do Harry Kane. E o Bayern parece que está levando um pouco a sério esse Mundial. Tanto é que fez 2 contratações desde o fim da temporada regular, digamos assim, como se fosse a NBA, já que é nos Estados Unidos. Terminou a temporada regular, fez 2 contratações, o Jonathan Tah, que era o zagueiro do Bayer Leverkusen, e o Bischoff, que era um meia do Hoffenheim. Eles foram contratados, anunciados e vão estar em campo no Mundial de Clubes. O Bayern que é tetracampeão mundial. Pô. Isso que não disputou aquele ano de 74, que foi o Atlético de ficou Madrid. com Poderia ser medinho. pento. Um amigo poderia ser nosso, pento. que eu não vou dizer o nome, ficaram com medinho. É. Auckland City. O Auckland City é figurinha carimbada, né? Nos mundiais da FIFA, é a maior participação da história. São 12, vai pra 13ª agora, né? Mas nunca fez graça, né? É um time da Nova Zelândia, até esse ano não tá muito bem, 3º colocado no campeonato nacional. Não tem jogadores de destaque, até tava estudando sobre esses jogadores, é um Yerson Largos, é um colombiano, só que ele basicamente é neozelandês, só jogou lá. Tem o Garriga, que é um espanhol que também só jogou lá. É um time que no seu país domina, que também fica fácil, e chegou lá por conta do campeonato da Oceania, em que só se disputa basicamente a Nova Zelândia e países menores, né? Depende da escala dos hotéis. Ali, por exemplo, o exatamente. pessoal das Ilhas Maldivas, daqui a pouco tá escalado no hotel, não pode jogar. Isso, mas é um time que vai ser o saco de pancadas desse grupo, assim. Se for complicar, eu acho que complica até pro Boca. Algum Boquita. jogo. Porque o Boca, né, a gente vai falar daqui a pouco, é um time que tá bem mal. Mas ele vai lá pra passear, vai lá conhecer a Disney, se der, vai conhecer os locais e... Mais uma participação. Onde é que são mundial. os jogos do Auckland? Aí agora eu peguei vocês. Ah, né? daí tu complica o Aí rapaz. eu dei, fiz que nem Bota aquele a nosso tabela na amigo. tela aí. Vamos passar pro próximo time que a gente vai vendo aqui. Vai vendo aqui. Boca Juniors. Que lindo! Não vamos falar muito Não. do Boca Juniors, porque senão Contra o pode, Bayern em aparecer. Cincinnati. Pode aparecer. Estreia. Mas o Boca, que foi mal no Campeonato Argentino, foi eliminado nos mata-matas, acaba de trocar de técnico e o Riquelme, ele aposta em soluções novas, né? Miguel Ángel Russo. O último na campeão. terceira passagem, campeão em 2007 da Libertadores, enfrentando o Grêmio. O Miguel Ángel Russo é um caso assim, de saudar, porque ele tá lutando contra um câncer, ele está em tratamento, segue em tratamento,
precisou se afastar um período, mas o médico libera ele com todos os exames, ele pode seguir trabalhando. Assim, ó, se eu estou em tratamento e posso trabalhar, não tem por que ficar em casa. Não vai ser a doença que vai me conter. E ele acaba de assumir o Boca. Ele estava no São Lourenço e até foi uma contratação meio conturbada, porque ele sai do São Lourenço não acreditou que ele fosse sair, ele anuncia que recebeu a proposta do Boca e que está indo embora. E o Miguel Russo, então, vai comandar o Boca no Mundial de Clubes. É um personagem. Miguel Angel Russo, que estava no Estudiantes de La Plata, que enfrentou o Grêmio em 83. Aquele time da Batalha de La Plata era Russo, Trobiani e Sabello, meio campo. O Russo era um volante. Batia pouco. O Auckland vai jogar em Orlando na segunda rodada contra o Benfica, então vai poder conhecer a vai Disney. poder conhecer Vai poder a pegar a Disney. praia. Exato. A gente fala Disney, mas pode ser, por exemplo, a Universal. Pode. Sim, que quem gosta de Isso. mais radicalismo nos seus parques Vai de conhecer os diversão vai parques. na Universal. Isso, vai conhecer os parques. Isso aí. Valtinho e o Benfica. O Benfica que tem 2 finais de Mundial, nunca venceu, perdeu para o Peñarol e para o Santos. Tem um técnico com passagem no futebol brasileiro, Bruno Lage, foi vice-campeão português, o que já é um indício de que não foi a melhor das temporadas, e que teve um pós-temporada, um pós-campeonato português agitado. Vendeu o Arthur Cabral para o futebol, para o Botafogo, então o Arthur Cabral não joga o Mundial pelo Benfica, mas o Di Maria joga, embora já tenha acertado a sua ida para o Rosário Central depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de Clubes. Então, por um lado, leva a sério, né? Porque tá mantendo o Di Maria por mais alguns dias. Principal jogador, o Pavlidis, centroavante grego, 29 gols na temporada. Isso é interessante, né? Que a gente está vendo, por exemplo, o Gyökeres no Sporting, o Pavlidis. Antes, esses lugares eram ocupados por jogadores brasileiros. O Benfica tem 2 turcos também no seu time titular. E eles estão indo para mercados alternativos e deixaram um pouco o mercado brasileiro de lado. O grupo D tem o Flamengo, né? Dispensa apresentações, contratou o Jorginho. Deve perder o Gerson, mas não vai perder para o Mundial. Tem o Esperance, da Tunísia. O Esperance é engraçado. O nome do time foi feito num café em Tunis, na Tunísia. E o café era Café Esperance. Por isso que ficou esse nome. Gostei aí. do teu sotaque, Castilhos. Gostou? Vocês vão chamar Esperance ou Esperance? Como é que vocês vão falar? Pode ser, né? Esperance, né? Esperance. É o maior campeão da Tunísia com 33 títulos. Classificou através do ranking. E o camisa 10 é gaúcho. Inha Sassi. Aqui que da Restinga. fez base no Inter. Teve uma passagem meio apagada no Vasco também. Tem outro brasileiro, Curitiba. que é o Rodrigo Rodrigues, centroavante, aquele que jogou no Juventude em 2023. O Ian Sassi é amigo de infância, cresceram juntos, os pais eram amigos, andavam juntos do Rafinha. São amicíssimos, são da mesma idade. Não, são amigos de infância, tem foto dos 2 pequenos. E o tio do Ian Sassi tem um X, né? Uma lanchonete coqueiro aqui na entrada da Restinga. E eles iam lá sempre filar o lanche e tal, uma história bem legal. E o Ian Sassi pintou muito bem, acho que foi no... 2006, na base do Inter. Não, mas depois ele pinta, acho que no Curitiba que ele pinta bem. Isso. E depois ele passa pelo Vasco. No Vasco é meio apagada a passagem Mas dele, lá mas no- hoje ele é o dono do time. dono do Camisa time, 10. Só um vai jogar o Faixa. Mundial, né? Entre ele e o Rafinha, né? Exato. Quem é que deu certo na carreira? Temos um Porto Alegrense. Temos Porto um Alegrense, gaúcho. isso aí, um Olha gaúcho só. lá. Mais um gaúcho, já Como tinha dizia o João Paulo. João Paulo Mior. Como E dizia teremos outros aí. um grande amigo nosso, Chelsea. 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 O Chelsea, ele conquistou a Liga Europa, a garotada do Chelsea, né, com o Enzo Maresca. Não, foi a Conference. Perdão, a Conference. Com o Enzo Maresca, técnico italiano, carequinha como o Léo, assim, ex-volante do Sevilha, da Juventus. Também se movimentou bastante, já gastou 60 milhões de libras desde que a Premier League terminou. Contratou 3 jogadores que vão estar no Estamos falando Mundial. de 20 e poucos dias. Gastou 60 milhões de libras e não deve parar por aí, né? Deve abrir os cofres mais um pouco para o restante da temporada. Uma temporada em que o clube vai voltar a disputar a Liga dos Campeões, que vai ter um investimento um pouco maior. 2 mundiais disputados pelo Chelsea. Perdeu para o Corinthians a final em 2012 Não precisa e falar ganhou do Palmeiras recentemente. Ou seja,
É o algoz dos palmeirenses duplo. Isso aí. Foi um dos piores dias da minha vida. É? O de 2012. Os dois. Aliás, nós temos um episódio sobre o modelo de investimento do Chelsea. O Estevão não estará no Chelsea nesse campeonato, vai jogar pelo Palmeiras. Porque o Chelsea compra muitos jogadores, todos jovens, e faz contratos de 8 anos e vai pagando ao longo do período. A ideia deles é valorizar esses jogadores e vender no 4º ano de contrato, 5º ano de contrato. E a gente tem falado aqui dos outros clubes europeus que tem um grande goleador. O Chelsea não tem esse cara. O artilheiro da temporada foi o Palmer, 15 gols. A gente vem falando de caras que fizeram 29, 30 gols e ele não passou dos 15. Mas ele foi decisivo na final da Conference. sem dúvida. Petrucci, Los Angeles FC foi o último classificado, né? O Lyon, por ser do grupo Pachuca, ficou fora do Mundial. E aí teve uma classificação entre o Los Angeles FC e o América do México. 1-1 no tempo normal, o Los Angeles venceu 1-0 na prorrogação e se classificou para o Mundial. Denis Bouanga, ele é francês, mas com descendência do Gabão. Joga pelo Gabão, é o craque do time, joga muito ponta esquerda. Ele fazia ataque com o Kiki Oliveira o ano passado. Para reposição, o Los Angeles contratou o Davi Martínez, promessa da Venezuela, o cara que está jogando na seleção venezuelana também. São 2 nomes desse time, que tem o Lloris, goleiro, campeão do mundo pela França em 2018, e o centroavante reserva é o Giroud, também campeão do mundo pela França em 2018 e vice na última. O Giroud vai para elevar o grau de beleza do time, né? Não precisa jogar, né? É bonito, modelo, né? É só botar o paletó e chegar no campo, aí aparece aquela imagem dos jogadores entrando no vestiário e ele pode tomar suco. Não vai jogar nenhuma das partidas em casa, porque a tabela estava organizada para o time mexicano jogar, não foi organizada para ter jogos em Los Angeles. Isso pode desfavorecer, mesmo que o LAFC tenha a torcida sul-americana da MLS. Agora em Los Angeles também. A torcida a torcida sul-americana. O jogo contra o América do México foi muito legal, inclusive ele foi lá em Los Angeles. A torcida mexicana tem um envolvimento, não é tão longe, dependendo na fronteira ali. Foi ao estádio, fez aquela festa dela, mas a torcida do LA também, então é um clima interessante. Será que a torcida do LA também grita a musiquinha do Giroud, que nem era nos tempos de Arsenal? Ao ritmo de Hey Jude. Giroud. E tem um outro time de Los Angeles, né? O Galaxy. Tem o Galaxy. Do Beckham. Que ganhou a última MLS. Né? Isso. Do Gabriel Peck. Uma vez do Beckham, sempre do Beckham. Tem o clássico de Los Angeles que acontece. O grupo E começa com o River Plate, do Marcelo Gallardo. Né? Gachinas. Las Gallinas. O River que fez uma limpa no seu elenco, caiu fora no mata-mata do Campeonato Argentino, perdendo de forma surpreendente para o Platense dentro do Monumental de Nunes, com 80 mil pessoas. Está fazendo movimentações no seu grupo, mas dispensou muitos jogadores e jogadores renomados, como, por exemplo, o Lanzini. Quem quiser contratar o Lanzini, está disponível. Vai ter ainda em campo, Lanzini. Não vai ter o Mastantuono. Ou vai ele ter joga o Mundial e depois vai para se apresenta, né? O Xabi Alonso quer na abertura da temporada, que é a grande joia do futebol argentino. O Urawa Red Diamonds, esse para mim é um dos grandes nomes de time. Eu gosto muito também, né? Que é o antigo Mitsubishi Urawa, quando as marcas patrocinavam os clubes japoneses. Isso antes da J-League, né? Não, já com a J-League. Já com a J-League. Eu gosto muito do Mamelody. Também dá pra fazer um top nomes do esse Mundial, do Mundial, né? eu gosto muito do Babel. O Urawa Red Diamonds, que foi campeão da Champions League Asiática em 2023, por isso conseguiu essa vaga. Atualmente é o 3º colocado na J-League, né? Tem brasileiro nesse time, o zagueiro Danilo Boza. Ex-Juventude. Exatamente. O Matheus Sávio também é o meia-direito ali, ele é um dos principais jogadores do time. Formado no Flamengo, né? Isso. Era do Bolívar. E o principal jogador é o Watanabe, que já foi frequente na seleção japonesa, é um nome de destaque. Tem também um sueco, o Gustafsson, que forma esse ataque meio de campo ali com o Sávio e o Watanabe. Então é um time que pode oferecer perigo. Não é o das grandes forças do Mundial, né? Até por não estar dominando o futebol japonês. Mas é um time que tem algumas peças que podem desequilibrar e está acostumado a jogar o Mundial. Em algumas oportunidades a gente já viu o Urawa Red Diamonds também participando. Monterrey. Os Rajados, para mim um dos apelidos mais legais, não tem nada a ver com raio, né? As listras, listrados de Monterrey. Time campeão em 2021 da Conca Champions. Esse ano não foi legal, caiu no clausura nas quartas de final, mas contratou Domenech Torrent, ex-Flamengo e ex-auxiliar do Guardiola, que fez um bom campeonato mexicano pelo São Luís.
Tem na defesa, embora jogue muito pouco, o Sérgio Ramos, e é um time que se caracteriza por investir muito. Então, além do Sérgio Ramos, tem o Sérgio Canales também, um outro meio espanhol que jogou no Betis, no Valência. Tem torcida, é do norte do México, então pode ter uma torcida porque vai jogar em Los Angeles. Se tiver, né, a entrada, ou os mexicanos que ali vivem na região da Califórnia. Que mora nos Estados Unidos que vai acompanhar, certamente. E tem o Fimbres, 20 anos, jogador da seleção mexicana, já que é o cara que se destaca no time, né? Se fala em Sérgio Ramos, em Canales. A quem carrega o time nas costas quem carrega. Assim como como é que é o nome do atacante, aquele que é marroquino-holandês? Eu anotei aqui. Ah, não, ele é do confundi. Confundiu. Isso, é o Fimbres, de 20 anos, que é a estrela do time. É o Monterrey, que é rival do Tigres, e são os dois times, neste momento, no Tigres de futebol Monterrey. rico, futebol mexicano muito rico, eles são os dois times mais endinheirados da Liga MX. Eu ia falar do Edrice, mas o Edrice é do Pachuca, a gente vai voltar depois, que também é azul marinho. Que tem gaúcho no Pachuca também. Inter de Milano. Pô, tem um corte meu. De cabelo que eu sei que não é. Não é de cabelo. da final do Mundial. É pior do que meu corte de cabelo. É pior. Pô, a nada, né? Inter contra Inter, 2010. Não, eu digo assim, PSG ou Inter, é o momento da tradição da camisa, nessa hora a camisa fala mais alto, e a Inter vai fazer valer essa história. Tomou 5. Tomou 5 ao natural. Isso é pior do que meu corte de cabelo. A Inter que tenta juntar os cacos dessa derrota para o PSG, já sem o Simone Inzaghi como técnico, que foi para o futebol árabe. Então quem chega com a Super Bonder para tentar grudar um caquinho no outro é o Christian Chivu, ex-lateral esquerdo, zagueiro, que jogou na Roma, também jogou na Inter de Milão. No fim da carreira jogou de capacete, mesmo treina capacete. Com capacete, será? Uma boa pergunta. Acho que ele não corre tanto risco como treinador. Ele treinou o Parma nessa temporada, fugiu do rebaixamento, então ganha essa chance na Inter. Acho que bastante por ter essa identificação dos tempos de jogador. E a Inter trouxe o Luiz Henrique, ex-Botafogo, já foi contratado essa semana e estreia durante o Mundial. O Luiz Henrique sai do Botafogo e vai pro Zenit. Ele vai pro Lyon, e depois vai pro Zenit. Exato. Isso. Para fazer aquele caixa, né? Porque o Lyon tá precisando de caixa. A Inter, que é tricampeã mundial, 64 contra o Independiente, 65 também contra o Independiente. Não ficou com medinho que nem os outros? Não ficou com medinho, foi as duas vezes. E 2010, na final contra o Inter... na final contra o Mazembe, em 2010. E aquele era um time que estava em crise, né? Os jogadores não toleravam o Rafa Benítez. Não, o Rafa... E era um time de brasileiros, Maicon, Lúcio... O Rafa Benítez assume no lugar do Mourinho depois da Liga dos Campeões. O Mourinho, como é natural dele, destrói o ambiente, e o Rafa Benítez não é o cara mais simpático do mundo, também não consegue fazer um grande trabalho, e depois do Mundial, depois da conquista, ele ganha e é demitido. Acho que é demitido quando volta, né? Logo que volta possível. na Itália, ele é demitido. Esse Luiz Henrique é o outro, né? É o Luiz Henrique do Olympique Marseille. É o com S. Não é o Luiz Henrique. Não, Botafogo. Mas ele é ex-Botafogo. Ele também é ex-Botafogo. Ele também é ex-Botafogo, mas ele foi o destaque do Marseille na temporada. É verdade. Foi que a Inter contratou. Esse Luiz Henrique do Zenit, ele é o que era do Fluminense. Isso, que depois aí volta pro Botafogo. É o com Z daí. Que é o com Z. Tá bem. Pra quem tá nos ouvindo nas plataformas de áudio, deixa 5 estrelas, né? Aciona lá o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E para quem está no YouTube tendo a coragem de ver essas carinhas novas, dá o like, assina o canal de GZH, né? E aí vai ter a notificação em todos os episódios. Manda pro amigo também. Compartilha. Só compartilhar, e comenta, dá muita bola. Comenta. Porque ninguém dá bola porque tu posta no History. Não. Então, se tu compartilhar direto com o amigo, olha esse podcast de futebol que internacional. Legal. Aí ele o amigo vai ver e nós vamos... Bota uma frase misteriosa ali, dá um gatilho. Tá inspirado hoje, o Valtinho tá inspirado. Ele quer se incomodar? Ele tá quase me derrubando. Ele faz um gatilho mental. O Hakimi, tá louco pra se incomodar, né? O Valtinho veio sem... Deixou em casa o escudo, a lança, veio de peito aberto. O grupo F tem o Fluminense, né, do Renato. Mais um Mundial pro Renato. Quem disse que ele não ia jogar o Mundial? E certamente ele falou pro grupo dele. Sabe, esse Mundial aí eu já ganhei em 83. E acaba de contratar o... E é bom ter amigos, né? Foi lá e contratou o Soteldo. E vamos pagar o que o Grêmio não quis pagar.
Pelo Soteldo. Mas o Soteldo é possível que esteja na Copa, né? Nós estamos gravando na terça-feira, antes da rodada das eliminatórias, e a Venezuela tem boas Espero que na chances próxima rodada. de ir à Copa do Mundo. E pode, inclusive, alcançar o Uruguai. É. Né? Mas, enfim, isso é para os vizinhos barulhentos ali do outro podcast que tem aqui. Não vamos meter a colher nisso, né? Deixa assim. Borussia Dortmund, Valtinho. Borussia Dortmund. Vai ter muralha amarela ou não vai ter muralha amarela? Vai ter a muralha do Niko Kovac. Uma temporada ruim, terminou em quarto na Bundesliga, classificou para a Liga dos Campeões, mas foi no finalzinho, assim, na última rodada, precisou vencer o último jogo para conseguir avançar. Tem o ADM com 34 gols, seu principal jogador, e contratou o Bellingham para disputar o Mundial de Clubes. Não o original, né? O irmão. Muito É muito igual. Não, até o nome. Um é Jude Bellingham e outro é Job Bellingham. Eu tava vendo o jogo trabalha mais. da Championship, que também tem um casualmente. Olha, tudo tem um Tudo. episódio aqui, né? Tem. E, cara, eu tomei um susto. Assim, ué? Aí eu tava vendo com o meu filho, não, é o irmão. Isso que a gente falou no podcast aqui, né? Tu tomou Não, um não, susto mesmo não, depois não, de mas gente ter foi falado. no jogo da semifinal. Ah, tá, Da semifinal, claro. da semifinal. Eu disse, ué, que isso? Mas é muito igual. É muito igual. É muito igual. Mas não, o jeito das pernas. Interessante que ele vai assim, fazer a carreira similar forte do irmão, físico. né? Ele sai de um time de dimensões amigos menores nossos que na Inglaterra Vai para a Alemanha. e vai para a Alemanha para o Borussia Dortmund, assim como foi o Jude. O Jude, exatamente. O Borussia que foi campeão mundial em 97, ganhando do Cruzeiro. Com o Júlio César na zaga, o Isso. brasileiro. Júlio César, brasileiro na Isso aqui zaga. que me marca naquele... Chapuis Sato, no centroavante, ataque. Suíço. suíço. Isso aqui que me marca naquela conquista, que tem uma foto do Júlio César tomando uma caneca de chopp, não sei porque eu gravei isso, e o cabelo dele, todo mundo acho que pintou o cabelo de amarelo. Na época não era normal as pessoas pintarem o cabelo assim, né? E ele pintou o cabelo de amarelo, ficou muito, muito engraçado. Júlio César, que era um baita zagueiro. Marcado pelo erro no pênalti na Copa de 86. Mas teve uma Copa América que o Brasil tomou 4 do Chile em 87, 2 gols do Letelier, que depois veio jogar no Inter, e 2 do Yannis, que ele é enganado pelo kick da bola. A bola kick um zagueiro daquele nível, e ele nunca mais foi. E esse jogo Dortmund-Cruzeiro é na neve, né? Não tem? Eu lembro que tem uma lembrança da bola laranja. Não sei. Acho Pode que ser, não. porque era no Japão. No era Japão, em inverno. dezembro. O Cruzeiro faz contratações só pro Mundial, aí o Paulo Autuori Gols. briga com a direção e contrata Nelsinho Batista. Que é um bom cara de vestiário, assim, Isso, né? isso. O Deixou cara boas que lembranças no Beira-Rio. o cara que acalma o vestiário. O Nelson Batista, o Cruzeiro contrata o Evanilson, lateral direito. O Gonçalves, zagueiro, que depois veio jogar no Inter, e o Bebeto. E o Donizete Pantera. São 4. Não, São 3, acho São que o três. Evanilson O já Evanilson tava. não- o Evanilson já E tava. o Donizete Pantera. exato. E eles chegam e jogam. Chega e joga. Chegam e jogam. O Então o Ulsan, que é o time da Hyundai, né? O Ulsan Hyundai, ele é um time sul-coreano que conseguiu chegar no Mundial via o ranking, né? Que lá também os campeões ocuparam as vagas e ele é o time melhor ranqueado. Não vive um grande momento no campeonato sul-coreano, não é o líder, tá ali brigando pela terceira, quarta posição, mas tem um jogador conhecido aqui do Rio Grande do Sul, né? Que tá brilhando por lá. Chegou nessa temporada, Eric Farias, ex-Juventude. Pelotense. Isso, muito criticado em alguns momentos pelo Juventude. Por ti, criticado. Não, tem gente na redação que criticou bastante o Eric Farias. Mas ele tem 15 jogos e 9 gols marcados. Sabe que o Eric Faria ele é de uma geração do Grêmio que todos apontam como uma das mais promissoras e que não deu resultado. Ela tinha Guilherme Guedes, Jean-Pierre, o Patrick, meia, e o Eric Farias. Cara, era uma geração apontada assim, pô, esses quatro iam virar jogador. Na verdade, quem deu sequência na carreira, fazendo um caminho muito longo, porque ele chega a jogar no Pelotas. O assim. Eric, joga no- na pandemia, ele é Uber e ele tenta outras alternativas, chega a pensar em parar e aí retoma no Nova Mutum. Sim, o levado Farney lá do pelo Ipiranga. Farney Coelho, É. Nova Mutum. Isso faz 5 anos. Mato Grosso. Mato Grosso, Mato eu Grosso. acho. É. Então ele sai do Grêmio, roda, não dá certo, pensa em parar, tava correndo lá na Duque de Caxias, lá em Pelotas, e aí um amigo dele, o Nathan Clay, que hoje joga no futsal de São Lourenço, disse pra ele, eu tenho um empresário que conhece, o Luciano e tal, fala lá com ele. E aí eles foram atrás e aí ele conseguiu retomar a carreira. Que legal. E olha essa volta que ele deu e Isso. vai estar no Mundial de E Clubes. hein, jogando cara? muito. E tem outro brasileiro lá, que é o Iago Cariello, só que é daqueles famosos brasileiros que não jogam no Brasil, vão direto para Portugal, começam lá de baixo. Ele teve, acho que, um destaque na Covilhã.
e depois ele foi pro futebol sul-coreano, né? É um atacante também, então joga ali com o Eric Farias. É um time basicamente muito com jogadores locais, mas tem esses dois brasileiros aí de destaque que a gente pode se identificar, né? É um clube que dificilmente vai ter ali um destaque contra o Borussia Dortmund, tem até o Fluminense, mas quem sabe não faça uma graça, né? Vai que o Eric Farias Tomara. vire um História destaque. muito É uma legal. torcida mesmo, até eu vi essa matéria hoje acho que foi da Folha, sobre o Eric Farias ter o Uber e agora tá no Mundial e brilhando na temporada, então é legal dar essas voltas por cima do futebol. Que legal. E certamente muito K-pop no vestiário, né? Exatamente. Pra embalar a gurizada. Mamelodi Sundowns. Legal esse nome, né? Legal. Foi o nome que mais pegou, eu fui atrás do nome também. Significa Mãe das Melodias. É a região de Pretória que o clube foi criado. É o maior campeão da África do Sul, tem 13 títulos e tem o apelido The Brazilians, que eles jogam com o uniforme exatamente igual ao da seleção brasileira. Inclusive o segundo uniforme, azul, calção branco, igualzinho. Eles Imagina são- o desespero deles quando ouviram que a seleção podia jogar de vermelho a Copa do Mundo. Pô, os caras anos, desde Eles são os- 1969. O time grande foi criado. rival deles é o Orlando Pirates. Faltou Acho que na sim. pesquisa, mas pode Sim. ser, os dois são da África Mas do tem um Sul. outro time da capital também, né? Que que se dissolve, tem uma oposição e cria o grande rival de Joanesburgo, do Orlando Pirates. E o legal do futebol sul-africano é que eles têm um estilo de futebol deles lá, que é o Cassi Futebol, que é um futebol freestyle. O negócio não é gol, o negócio é janelinha, caneta, é lambreta, E o pessoal é gritando quase em redor malabarismo. quando dá a janela, Cara, assim, é muito já vi legal. isso daí, É muito divertido. legal. É divertido. E o cara, assim como no time que o Torre estava falando antes, o cara do time é o Lucas Ribeiro. Ele é um maranhense, saiu cedo daqui, é o dono do time lá, o principal jogador. É o maior campeão da África do Sul, tem 13 títulos, e o dono é o homem mais rico da África do Sul também, Patrice Mutsep. O goleiro é o Rowan Williams, que foi top Isso. 10 da bola de ouro que a gente fez ao vivo. Ao vivo. Quem quiser Interminado. reassistir, Não, esse não reassista porque é um pouquinho longo. 4 Durou horas. umas 3 horas. Pra 2 correr horas uma e maratona meia. ouvindo, ele participou de uma disputa de pênaltis histórica, né? Foi aí que ele foi lembrado. Esse eu me lembro desse programa que eu tinha duas. Isso. Eu tinha uma palestra para participar, que eu ia dar uma palestra e tal, e eu tinha que estar 7 horas na PUC e era 7 horas, não terminava. Quanto é que é a palestra do Léo Oliveira? Ah, Se eu quiser contratar. mais fácil tu pagar a Falar premiação do do meu Mundial time, de né? clube. Baratinho. Os Falar com o aplicados comercial quer de Léo chamar, Oliveira. o aplicado quer chamar o Léo para fazer uma palestra motivacional. É antes. barato. É? Tem uma linha motivacional, tem uma linha de gestão, Quanto é que tá o preço do entrecô e do carvão? No... mas enfim, a gente acerta qualquer valor, mas para vocês Então, não, a gente tá precisando, tá difícil. pro time de vocês é de graça. É de graça. O grupo G começa pelo Manchester City, que foi às compras. Foi às compras, mas não sei se vai levar muito a sério o Mundial. O Guardiola foi uma das vozes mais contra Contrárias. a disputa do torneio. Ele foi visto jogando golfe nos últimos dias, então talvez não esteja observando os adversários nesse momento. É uma temporada, a pior temporada de um time do Guardiola em termos de desempenho. Terceiro lugar na Premier League, não é de todo ruim, mas sem disputar verdadeiramente o título. Uma eliminação para o Real Madrid nos playoffs da Liga dos Campeões também, que em determinado momento tu viu que eles já não estavam mais afim, estavam ali só de corpo presente, mas que já foi às compras, que trouxe 2 jogadores, acho que o principal nome é o Reinders, meia, que era do Milan e agora faz parte holandês, mas tem 2 grandes nomes que não vão para o Mundial. O De Bruyne, que se despediu do clube depois de 10 temporadas, vai respirar novos ares, e também o Grealish, que é a maior contratação da história do clube em termos financeiros, mas que ficou de fora dos relacionados para a competição. Acho que ele ia se perder nos Estados Unidos. O Grealish é um perigo. Bah, Né? O Grealish é um Muito perigo. calor, Se sede. fosse perto de... ele sente muita sede. No Fosse documentário no do lado Vini oeste, Júnior. Acho que... No oeste dos Estados Unidos, o Grealish ia se perder. Deve ser massa, né? Deve ser legal. Ele Os vai mais jogos do pro City. sul, ali perto da fronteira, porque ali é mais perigoso. né? Também, né? Ali é Ia mais ser perigoso. outra cena. No documentário do Vini Júnior, Baila Vini, né? Baila. Depois do jogo do Manchester City, que é um jogo espetacular, ele tá jantando com os amigos e diz assim, cara, eu cheguei um momento que eu queria cantar Oh, Kevin De Bruyne. eu ouvi aquilo, assim, pô, que moral que esse cara tem. Eu tava louco pra cantar junto com a torcida, porque ele é o grande ídolo, né? Sim.
do grande momento do Manchester City. Mas acaba, né? E eu acho que isso é legal, de saber encerrar os ciclos, né? Uma coisa que no Brasil a gente tem dificuldade. Além da voz do Guardiola, o Rodri, no início da temporada passada, foi uma voz também contra o Mundial. Mas Na agora o véspera Mundial... dele se lesionar. Agora o Mundial chega a favor dele, porque ele voltou na reta final da temporada, jogando um pouquinho, não foi convocado para as Nations Leagues agora, que a Espanha perdeu para Portugal, mas ele precisa retomar a boa forma, e o Mundial, quem sabe, pode ser uma oportunidade para o melhor do mundo. Jogador da France Football, do Bola de Ouro. O Wydad, do Marrocos. Vamos lá, é o maior campeão do Marrocos, 22 títulos. E o nome, como a gente estava falando do Dia dos Namorados antes, o nome significa amor em árabe. O que tu acha, Torre? Ah, tu é um romântico mesmo, Eu sou, né, cara? A gente tava Tu enganado no imagina início do programa. Pra que time tu torce pro amor? Foi amor. Bonito, né? O amor não tendo tantas derrotas, a gente vê nas manchetes. Mas aí tem uma o vitória. Wagner Love não jogou lá, né? Não jogou. Não é o cara do time também. Não tem nada a ver. Ele foi fundado em 1937 por marroquinos que lutaram contra a França e a favor da independência de Marrocos. E um dos dirigentes que ele foi fundar o clube, ele sugeriu esse nome porque ele estava vendo um documentário no Marrocos que o nome era Wydad, que é um documentário sobre amor. E aí ele sugeriu, os outros dirigentes gostaram e pegou. Agora é o maior campeão do Marrocos. Só o amor constrói também, Só né? o amor Torcida fanática, né, lá no Marrocos, com o Raja Casablanca, né, muito também. grande. É uma rivalidade Uma bem... rivalidade grande. São os dois grandes rivais, e um deles, o Wydad, é o time dos caras que eram contra o colonialismo e usavam o clube como uma fachada para conversar, debater e tratar de ações, e o outro é o time dos franceses, que era o Raja, e tem essa divisão, e por isso que o clássico lá é um clássico tão quente, e para quem quiser, depois de assistir o Deu Liga no YouTube, procure os mosaicos e a festa das torcidas do clássico de Casablanca. Nesse período pro Mundial, ele foi o único, além do Al-Ahly, que ganhou a Champions League da África. Os outros dois, o Mamelodi e o Esperance, eles entraram pelo ranking. Porque o Al-Ahly dominou, nos últimos 4 anos ganhou os 3. E sobrou um pro Wydad daí. Que loucura, né, cara? Que é um predomínio. Al Ain. Então, o Al Ain é o atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia, né? Ganhou em 2024, então ganhou essa última vaga. É um time que tem jogadores bastante conhecidos do futebol brasileiro, assim, tem bastante sul-americanos por lá. Tem o Segovinha. Segovinha joga bola. Conhece a música? A versão é aquela que o Marcos Souza canta na redação. Não, é melhor. Não pode no YouTube, ia derrubar o nosso trabalho, né? Então é melhor a gente ficar quietinho. Tem o lateral esquerdo, Eric, ex-Inter. Ele que jogou na base e ele ia subir pro profissional do Inter quando o Kudê estava na sua primeira passagem, acabou não tendo oportunidade e foi aberta uma negociação e o Al Ain foi o time que contratou ele. O Eric é de Quaraí. Isso, Quaraí. E foi descoberto na escolinha do Rubem Paz. Exato. Ele e o Pato, Guilherme Pato. Isso foi um negócio de 4 milhões de reais ali que... Amigos do Darwin Nunes, que é de Artigas do outro lado. Por 50% dos direitos, tudo mais, o Inter até manteve um tempo depois. E o que depois. atrapalhou ele foi que ele curtiu vídeos da torcida do Grêmio no Instagram. E aí ficou um ambiente um pouco ruim para ele no Brasil. Mas o principal nome desse time até é o goleiro, né? O Rui Patrício, português, né? Muito experiente e tudo mais. Então todo time começa por um bom goleiro, pelo menos eles têm ali um goleiro experiente ali para dar uma segurança. Não sei se vai incomodar, né? É um time que não vive grandes momentos no campeonato dos Emirados Árabes, mas tem jogadores que a gente pelo menos pode se identificar e torcer. Foi treinado pelo Tite, Sim. o Al Ain. O Grêmio jogou lá a primeira partida do Mundial de Clubes de 2017. E o Al Ain é conhecido nos Emirados Árabes como uma cidade verde, uma cidade com muito verde, muitos rios. E no ano seguinte o Al Ain faz o terror do River Plate, né? Elimina o River Plate. Mas aí o River tava de ressaca, né? Tava, né? O River não queria jogar. Eles voltaram para Buenos Aires. Foram pra lá. Juventus. Precisa? É contigo. Uma decisão sua. Juventus que ele acha que a Juventus é tão conhecida, que ela é tão famosa, que ela é tão afirmada. Não, pelo contrário, pela temporada horrível da Juventus. A Juventus tem que fechar, né? Del Piero parou, acabou. Né? Assim como o Borussia Dortmund se classificou para a Liga dos Campeões na última rodada, ganhando do Venezia, que estava brigando para não cair. Vai manter o Tudor, que assumiu durante o ano, depois da demissão do Thiago Motta. E confirmou também nessa semana a permanência, pelo menos para o Mundial, do Kolo Muani, centroavante que era do PSG, chegou emprestado na
janela de inverno Quem gosta europeia. muito dele é o Dibu Martínez. É. Aquela defesa no último momento na prorrogação é um chute do Colomani. E ele vai ficar pelo menos para o Mundial, não tenho certeza se fica para a próxima temporada. A Juventus que é bicampeã mundial. O Grupo H abre por eles, os maiores, o Real Madrid. O Castilho tinha que falar sobre o Real, né? Porque ele é o novo treinador. Não, mas É que o novo treinador aí do tem Real conflito Madrid- de interesse, entendeu? Não posso. Ele tem conflito, aí ele vai puxar a brasa passado dele. No puedo. O Real Madrid se falou tanto de como é que ia chegar para o Mundial, se ia chegar com o Ancelotti, com o Solari como interino, chega com um novo técnico. Começou a trabalhar nessa semana o Xabi Alonso, a gente não sabe o que esperar, se ele vai usar o torneio como um período de testes, até para fazer uma limpa no vestiário, daqui a pouco quem fica, quem vai ser negociado, com quem ele quer contar, com quem ele não quer. Mas também já foi às compras, trouxe um zagueiro do Bournemouth por 60 milhões de euros e vai já estrear no Campeonato Mundial de Clubes. Vamos que era um combinar, não problema. precisa muito com esse grupo também que caiu aí. É o né? holandês espanhol, né? Que joga na. É o Rushton. Isso, ele é espanhol, joga na seleção. Joga na seleção, O mas sobrenome é holandês. Era uma grande deficiência que tinha, né? Zagueiros e laterais. Ele precisa de laterais também. E o Arnold. Agora veio o Arnold, mas assim, o lateral esquerdo. Vai de novo com o Mendy. Vai ser muita experiência mesmo. Talvez dar rodagem para os mais jovens. O Endrick, o Arda Güler podem ter bastante minutagem ali. É o momento, né? De estudar o time e ver quem fica. O Arda Güler tá indo para a terceira temporada no Real Madrid. Ainda não teve aproveitamento como se imagina. Ele era uma grande promessa europeia. Tu imagina se no Brasil tu contrata um jogador e fica 2 anos para dar rodagem para ele. O Renier voltou agora, será que existe ainda? Bora, a promessa, né? O Renier é um bom nome para o mercado brasileiro. Tá na hora de voltar, né? Não deu certo lá. Acho que ou estudar. Ou estudar. Al Hilal. O Al Hilal, então, esse time do Neymar, esse time do Jorge Jesus, né? É um time que vem mantendo a base com jogadores que poderiam estar jogando futebol europeu tranquilamente, mas o dinheiro da Arábia Saudita fala mais alto. Então é um time que tem jogadores como o Cancelo, o Lodi, laterais, Koulibaly na zaga, meio de campo com o Rubem Neves, o Milinkovic-Savic, brasileiro também, né? O Marcos Leonardo é atacante lá, tem o Malcom, que joga pela ponta, o Mitrovic é o grande goleador, e tem o goleiro Bono também, o goleiro marroquino, que foi muito bem na Copa e depois foi contratado a peso de ouro lá na Arábia Saudita. É o campeão de 2022 da Champions League Asiática. É um time que a gente pode esperar alguma coisa pelos nomes, mas o nível do futebol da Arábia Saudita é um nível abaixo, né? Então esses jogadores não estão com a mesma intensidade, mesmo se o Real Madrid daqui a pouco colocar um time misto ali, um time reserva, é difícil bater de frente. Mas vai ser legal ver como eles vão se comportar contra times de outras regiões, né? Porque dentro do país é bem dominante, foi vice-campeão, já veio de título recente também nacional. É um time bom para se assistir. Notícia do dia, eles querem o Kanté, que tá no Al Ittihad por empréstimo só para jogar o Mundial. E é possível porque o Al Ittihad, o Al Ahly, o Al Nassr e o Al Hilal pertencem ao fundo árabe. Tava se falando até do Cristiano Ronaldo ser meio que emprestado pro Al Hilal também para jogar. Vamos ver, a gente tá gravando hoje no último dia da janela, né? Sim. Pode mudar o que tudo. vai acontecer. Vai mudar tudo. O Al Hilal que me lembra é aquele vídeo do Vascaíno, depois que o Flamengo perdeu pro Al Hilal, que tudo que termina um Al, ele emenda Al Hilal, do Dorival, Hilal. Cara, é muito engraçado aqui. Pachuca. Fechando, né? O último time do nosso guia é o campeão da CONCACAF 2024. Não é o último, Não, né? ainda tem Mas é o último teu. É verdade, é verdade. Eu achei que tinha. Tem mais encerrar o um. programa já. Tem mais um, 31º Algo do que nosso a pressão guia. da Jana não faz. Viu? no Já me cidadão. destabilizou já a última semana, tá complicado. Campeões da CONCACAF são os vice-campeões intercontinentais. Tomaram 3-0 do Real Madrid no ano passado, vencendo o Botafogo na semifinal. É o time do mais um venezuelano, né? São vários destaques venezuelanos da Norte América. O Salomón Rondón é o atacante do Pachuca. E tem o Idriss, marroquino, holandês, fez uma festa para cima do Botafogo no Intercontinental do ano passado. Tem outros nomes, né? Como o Eduardo Bauerman, que esse é recém-chegado, cria do Inter, brasileiro, gaúcho. Ficou muito tempo afastado pelas apostas, né? Ele voltou, ele voltou a jogar lá no time do Chile, no Everton, que é de... É do Grupo Pachuca. Isso, ele é do grupo de Vinha Del Mar. E ali na praia, eu acho que ele se inspirou e voltou a... Que bom que ele tá dando a volta por cima, mas a gente não pode nunca deixar de frisar que fica uma lição, né? Sim, com certeza. Assim como o zagueiro que era do Lanús foi pro
O Lomônaco, Kevin Lomoco. que foi pro Bragantino, tá fazendo uma grande campanha no Independiente e foi convocado para a seleção. Esses jogadores, espero que tenham aprendido, né? O Eduardo, nas investigações, ficou claro que foi por não sei, inocência, mas foi por... Eu não quero usar o termo que não tem muito... Né? Mas é isso que vocês estão pensando. Cabacice. Exato, é por isso. É por isso. E aí depois ele começa a ser pressionado, tanto que chega um momento que ele leva um cartão amarelo depois de que terminado o jogo e não conta para a aposta. E era um zagueiro de seleção sub-17, sub-20 com uma trajetória, estava indo muito bem, estava no Santos, no grande momento dele. Enfim, o grupo Pachuca que tem o Everton, o Pachuca, o Leon... O Leon que ficou fora, ficou né? fora. Por isso entrou o LFC. E o Oviedo, o alemão, quando é comprado do Inter, E é o pelo grupo Tajeres, Pachuca. né? O Tajeres é uma relação que o Andrés Fassi, que é o dono do Tajeres, ele trabalhou muito tempo no grupo Pachuca e como indenização ele pega o Tajeres para ele gerir. E vale ficar de Tajeres olho... e Atenas. isso Agora o aí. Atenas ele vendeu. Atenas de São Carlos. Vale ficar de olho, 19 anos, tem o Montiel na Intercontinental do ano passado. Bola de ouro foi do Vinícius Júnior, bola de prata para Federico Valverde e bola de bronze para o Montiel. 19 anos do Pachuca, é um dos caras aí para Mas ficar não de é olho. parente do Montiel. Não, esse é Montiel mexicano. Salzburg. Outro europeu em crise. Como tem europeu em crise chegando para o Eu Mundial? queria ter a crise dos europeus. Mas pro dinheiro que o Salzburg investe não foi uma boa temporada. 34º colocado na Liga dos Campeões e terminou em terceiro lugar no Austriacão. Enfim, para um clube que investe tanto, que tem uma marca forte junto a ele, acho que decepcionou um pouco o ano do Red Bull Salzburg, que não pode dizer que é Red Bull Salzburg, né? Rasenball? Ah, não, esse é o outro. Salzburg, é o FC Salzburg, oficialmente. O Salzburg, se eu não me engano, venceu 11 ou 10 campeonatos austríacos seguidos e agora é o segundo ano que ele não ganha. Então é crise mesmo. Primeiro austríaco a disputar o Mundial de Clubes. Mas ele só entra porque tem uma limitação, né? É o ranking, sendo que tu não pode ter mais de dois clubes no mesmo país. Só a não ser que sejam campeões. Sim. Tipo, se 3 ingleses foram campeões da Liga dos Campeões nesse período, por exemplo... o caso dos 4 brasileiros. Ele furou uma fila ali que tinha alguns times maiores, de mais relevância, mas não podiam Que entrar. não podiam... O Barcelona estava na frente dele, por exemplo, e não vai poder participar. Isso... Dito isso... Falta o craque da rodada. Não, calma. Agora nós vamos Pensei que chamar estava acabando ali. o MVP. Grande. Por favor, o MVP. Oi, tive que ir pra dentro do carro, né? Que o Santi não tava querendo deixar a mamãe enviar um vídeo pro pai dele. Mas não queria perder a oportunidade de falar pra ti, falar pra todo mundo ouvir, todo mundo do programa, audiência do programa, o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro e quanto eu tô orgulhosa da tua carreira até aqui e ansiosa pelos próximos passos. A gente quer sempre te ver muito feliz e muito realizado. Um beijo. 2, 3 e... A gente te ama, papai. Um beijo. Ah, que legal. Obrigado. Grande craque. Obrigado. Agora eu fui surpreendido. Eu senti quando falaram que eu era romântico, que tinha alguma coisa a vir. E não é o último, romântico. Então, Não. a gente Pra quem não entendeu, convidou os Petrucci, né? Como é que é o nome da tua esposa? Emanuele Emanuele e o Santi. E o Santi, o pequeno do Petrucci, para essa homenagem do nosso MVP. Cara, foi muito legal te ter aqui com a gente. Tu abrilhantou o programa, tu elevou a régua. Mas vai seguir, né? Vamos Vai lá, seguir né? teu caminho. Assim como a gente fez a despedida no mapa da Copa, agradecer a ti, Léo, e a todo mundo, né? Alex, o Walter, o Lucas, enfim, todo mundo que participou no início, o Castilhos agora nos juntando também. Foi muito legal fazer o Deu Liga, né? A gente, desde o início, foi satisfatório também, né? Desde o episódio 1, né? Desde No o mapa tu desde chegou o depois, mas no Deu Liga tu Deu Liga, a gente é do time original. do time original. E vou seguir acompanhando vocês, né? Porque qualidade de futebol europeu eu tenho certeza que a gente vai ter aqui e seguimos em frente. Mas foi com certeza um dos melhores projetos aqui no grupo Deu Liga. Que legal. Tem que moderar o chat, né? Alguém não pode Mas não, isso ele vamos pode, mandar, isso tu vai vou poder seguir fazer. corneteando. É que o Pedro tá indo para Pelotas, vai assumir um desafio em Pelotas, né? No Grupo A Hora. Isso. Jornal e rádio, né, Pedro? Tu vai trabalhar na questão da edição do jornal, vai ter um programa na rádio e vai fazer Também. a junção disso tudo num projeto que é um projeto, como a gente tem aqui, integrado, né? Isso. E voltando para Pelotas, para minha cidade, para onde eu vou estar perto da minha família, enfim, vai ser muito legal, uma decisão que eu tomei de carreira e que
Espero que dê tudo certo. E vai morar bem, né? Pelotas é uma belíssima cidade. vai. Né? É Mas- perto do Cruz de Malta, Léo. O Ah, grande é? problema Pô, então tá do bom. Petrúcio é que ele não come doce. Ah, tu não come É um bem. pelotense Mas aí que eu não come compenso doce. no salgado. Né? Minha sobremesa é mais um bifezinho. Um bife, a carne boa, É. né? Aqueles embutidos do frigorífico Castro Sim, que é. pelotense É o dono do Cruz de Malta. só pode comer frigorífico Castro, não pode Isso aí. comer outro, Eles né? têm um croquete O Cruz de sensacional. Malta, o café no Aquário, É, isso. A hora é uma quadra do Aquários, ali, Uma- pertinho. Vai ser inevitável. inevitável. Algumas reuniões de pauta ali. E a caminhada no Laranjal. Também, importante E pegar não um esquecer sol. da gente quando vir pra cá, né? Jamais. Ele não gosta de doce, que mas a gente agora- gosta. Jamais. Agora o Petrucci, como gestor, ele não vai falar mais com a gente. Não, É. vai. Ele vai chegar e ele vai falar com o Thiago. É. Como é que estão os rumos do jornalismo aqui? O que vocês imaginam? E as pro nossas futuro? entregas. Calma É. dela. Vai falar com o Etichuri, com o Toigo. Com a gente vai banar de longe, assim. Vai ser diferente, né? Mentira. Sucesso, cara. Valeu, Léo. Obrigadão. Sucesso, que seja muito feliz. E a gente vai ficando por aqui. É claro que a produção é de quem quase infartou mais uma vez o Janino Willi e do Rafael Ramos, que sumiu, né? Já se foi. Manda um oi sumido aí pro Rafael Ramos, que ele não vem mais. Oi, sumido. A técnica de edição de áudio é do Vitor Mira e do Gabriel Medeiros. A sonoplastia é do mito, a lenda, Paulo Fraga. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Quem estiver no YouTube nos acompanhando, assine o canal de GZH, deixe o teu like e também, né, acompanhe todo o material de futebol internacional que é produzido por esse rapaz E cobertura de Mundial né? de Clubes vai ser aqui, intensa em GZH. E a gente vai ter Sábado uma tamo junto grande na escala já, cobertura. hein? Uma tô- grande Não? cobertura. Não sei com quem, mas eu tô com alguém na escala do sábado. Gelado, a né? gente pode falar Palmeiras que, e Porto gelado. que teremos gente em loco? Ou ainda não? Não sei. Não Eu acho que a gente pode falar. Vamos falar agora já. Boa tarde. Não, vai estar Good lá. afternoon! É só isso que eu vou ter pra vocês. Mas a gente vai ter uma grande cobertura de Mundial de Clubes. Aguardem. Como diz o Davi Coimbra nas reuniões, sabe que o Davi Coimbra ia para as reuniões de pauta. Não, só essa história. Ele ia para as reuniões de pauta, só que ele não falava com ninguém. O Davi, 1h06. O Davi era um gênio. Aí ele chegava e a reunião, todo mundo ali, pessoal. A Rosane Oliveira da política, o cara do mundo lá, o Eduardo Tesser, todo mundo, o Augusto Nunes na época, ou o Marcelo Reck. E o esporte, Davi? O esporte. Não vou nem dizer pra vocês. Nós temos uma matéria. Não, calma, não vou dizer. Calma, não vou dizer agora. Mas vocês vão se surpreender. Não, pode apostar aí, pode botar aí. Assim vai ser o Deu Liga no Mundial. Tchau.